quantos vieram, apareceram, em nome de Deus. E aí você pode imaginar a Terra e a história da civilização humana no planeta é o limite. E se você não quiser incluir outras dimensões. No entanto, aqui, do primeiro homem ao último que vier, todos eram ladrões e salteadores. Todos. Mesmo os que mais maravilhosamente falaram em nome de Deus eram ladrões e salteadores. Aí eu quero perguntar uma pergunta para você. E a pergunta é essa: quem é o ladrão da sua vida? Você já discerniu quem é o ladrão da sua vida? O quantos ladrões você tem na vida? Porque o ladrão, primeira coisa que eu quero dizer é essa, que você vai ver agora, que o Braulio vai colocar aí. O ladrão não assalta, ele rouba. O salteador, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, é uma figura mais fácil, porque ele é pontual, ele é tópico, ele é óbvio. O ladrão não. O ladrão senta com a gente à mesa, muitas vezes. O ladrão, às vezes, é da família da gente. O ladrão, às vezes, é filho da gente. O ladrão, às vezes, é pai da gente, é mãe da gente. O ladrão, às vezes, é marido da gente, é mulher da gente. O ladrão, às vezes, é o pastor da gente, é o padre da gente. O pastor, às vezes, é o meu guia humano que me conduz, é o meu guru, é o meu ladrão. O assaltante assalta somente gente tosca, volta para o endereço do assaltante. Mas, ao endereço do ladrão, muita gente boa volta e abre a porta para ele sempre, porque ele surrupia e a gente não percebe. O melhor ladrão é aquele que fica mais tempo roubando. Esse é o melhor ladrão. É aquele que rouba do primeiro ao último dia, ou então é aquele que enterra você e fica com o resto. Aquele ladrão, o ladrão nosso de cada dia, salva-nos dele hoje, Senhor. O ladrão não assalta, ele vai te roubando, ele fica teu amigo, ele te visita uma vez ou duas no hospital, ele diz palavras de conforto para o teu marido, quando você está doente, ou para a tua mulher, quando é o oposto. Ele é legal com os teus filhos, ele faz amizade com todo mundo que ele percebe que interessa a você. Ele trata como um anjo a todos os que você quer bem, para que ele fique protegido, para que ele seja blindado por essa gosma de elogios, para que você não perceba. E aí ele faça o seu trabalho cada vez mais continuamente. E como eu disse, o ladrão mais bem-sucedido é aquele que rouba do primeiro até ao último dia, de preferência sendo o último dia, o fim da sua vida, e fique ele ainda como seu herdeiro. Esse é o ladrão bem-sucedido. Isso, gente, se aplica em qualquer nível. Eu não estou falando de roubar bens materiais só, não. Isso aí é muito óbvio, é tosco até. Esse ladrão também existe, claro, para todo lado. Nas mesmas condições, relações, familiaridades e presenças e proximidades. Sempre. Sempre os teremos conosco. Ninguém se engane.
Mas nesse sempre os teremos conosco, incluam-se também os ladrões emocionais, os ladrões afetivos, os ladrões do teu descanso, os ladrões da tua oportunidade de se tratar melhor ou bem, os ladrões do teu tempo de vida, aqueles que não se importam com quanto tempo você ainda tem e ficam chupando a tua alma, ou querendo de ti o que você já deu bastante para a vida. É aquele que não sossega nunca, que não para de sugar. Esse é o ladrão que está ali, ele te anestesia, como fazem as sanguessugas. Quando ela projeta e ela enfia os tentáculos dela em você, ela tem uma saliva, um líquido anestésico, de modo que ela pode ficar em você muito tempo sem você sentir absolutamente nada. Esse é o ladrão acerca do qual Jesus estava falando para aquelas pessoas. Não esqueçam do ambiente. É o pessoal de todo dia, do templo, dos sacerdotes, dos pastores, dos religiosos. Jesus não chamou os publicanos que metiam a mão no dinheiro das pessoas de ladrões. Ele chamou de publicanos e pecadores. Agora, os religiosos no ambiente do templo, ele chama de ladrões, de covil de salteadores. Em nenhuma banca de prostituta com publicanos e beberrões, ele disse, ali está um covil de perdidos. Mas, no ambiente do templo, é um covil de salteadores, e ele os compara àquilo que aparece no capítulo 10. Ele chama de lobos, a todos eles, lobos. Chama de ladrões, chama de salteadores, chama de mercenários. Ele tem todas essas designações: lobo, mercenário, assaltante, ladrão, oportunista, enganador. Se precisar, ele vira assaltante, violento. Se não precisar, ele suga a tua alma até você não mais poder. Tem gente aqui me vendo que, enquanto eu falo, está pensando em filhos, em cônjuges, em relacionamentos adoecidos de todos os tipos. São vínculos com o ladrão. Podem ser vínculos religiosos, mas religião é algo que se aplica a todas as ligações. Religião é religação. Então, a todas as ligações, inclusive a religiosa, que Jesus denuncia aqui como sendo aquela mais bem disfarçada. Era a ladruagem dos lobos da religião. Faziam tudo em nome de Deus. Mas você aplica isso a todas as outras formas de ladrão. Ladrão de luz, ladrão de água, ladrão de sangue, ladrão de comida, ladrão de bebida, ladrão de dinheiro, ladrão de oportunidade, ladrão de sedução, de venda, ladrão de oportunismos diversos, ladrão nos malabarismos que faz, ladrão nas mentiras que inventa e desviam o teu caminho, ladrão do teu tempo, ladrão do teu sangue, ladrão da tua vida, ladrão do investimento da tua alma. E você vai deixando anos e anos e anos e anos e anos. Tem gente que morre sendo roubada pelas mesmas pessoas que te sugam até ao fim da existência.
Porque o ladrão não assalta, ele rouba. Mas nessa categoria aqui, há uma ênfase no disfarce. No disfarce. O cara fala como pastor, mas não é. Ele fala como ovelha, mas é lobo. Ele fala como sacerdote, mas é mercenário. E ele se oportuniza o tempo que seja possível para tirar, sem nenhuma dor de consciência, o máximo que você tenha para dar. Porque o objetivo é esse. É anestesiar para que você não sinta. Em segundo lugar, olha aí e preste atenção. Sempre há ladrões e até salteadores. Entre nós, por exemplo, tem muito ladrão. E também tem muito salteador. O objetivo do ladrão é, no mínimo, médio para poder, se possível, alcançar a longo prazo. O salteador quer apenas uma vez e levar o máximo possível. E, geralmente, ele é agressivo. O ladrão, quanto mais suave, melhor. Mas a questão é, por que há tanto ladrão num país como o nosso? Aqui tem muito ladrão. No mundo inteiro tem. Mas aqui entre nós tem uma qualidade muito especial de ladrões e até de salteadores, que são aqueles que chegam para tomar poder, para fazer reféns, para praticarem uma autocracia de violência de curto tempo. Mas é o que eles gostam de fazer. Sempre há ladrões e até muitos salteadores, mas o problema é que a maioria os segue. Sabe por que eles existem em profusão? Verso 8 diz que é porque tem gente para seguir. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. As verdadeiras ovelhas. Então, se as ovelhas não lhes deram ouvidos e os ladrões e salteadores continuam a se multiplicar, é porque a maioria dos que se apresentam não são ovelhas. São apenas os enganáveis, eternos enganáveis, que vivem de fezinha em fezinha, de engano em engano, de roubo em roubo, que, como diz Paulo, aprendem sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade, nunca. São os eternos enganáveis. Olha, daqui a pouco eu vou fazer 70 anos, daqui a 4 anos. Eu acho que é pouco tempo, tem gente que acha que é muito. Para mim é um tempinho curto. 4 anos. E eu acho que um cara, quando faz 70 anos, ele começa realmente a olhar e dizer, poxa, eu fiquei velho. Mas dado ao acumulado de experiências na minha vida, eu estou muito mais velho do que se eu tivesse, por exemplo, só 70 anos. Eu já vi coisa demais. E eu conheço pessoas há muitos anos, há meio século, que continuam até hoje sem aprender. Teve um tempo na minha vida, na minha juventude, eu diria que até aos meus 40 anos, eu já estava ali com um bom tempo de caminhada, de ministério, numa intensidade imensa, me sentindo um idoso pelas responsabilidades que eu carregava. No entanto, eu olhando e vendo as pessoas todas, e de vez em quando eu passo um filme, ou vem pessoas à minha mente que eu não lembrava, nunca mais eu tinha lembrado, mas gente, meu Deus, essa pessoa não aprendeu nunca.
ouviu, nunca chegou ao pleno conhecimento da verdade. Nunca. Tem gente que não entende jamais. E tem gente que entende, mas não quer. Mesmo chamando aquilo de verdade, eles não querem aquilo para si. Eles quereriam aquilo se aquilo fosse uma poção mágica. Mas como aquilo é um desafio de mudança de vida, de hábitos, de mente, de atitude, de comportamento, de olhar, de visão, de interpretação, de percepção, o cara diz, não, eu não quero conversão. Assim não. Então, me dá um gole mágico que eu quero. Eu tomo a ceia uma vez por mês. Deve ser suficiente. Agora, esse negócio de mudar tudo isso que o Caio falou, eu não quero não. Então, os ladrões continuam a proliferar por causa de crentes assim, que vão em busca do pacotinho, do milagrinho, que vão, ao invés de botarem uma máscara, usarem álcool em gel, usarem a máscara, álcool em gel, um pouquinho de distanciamento social, nenhuma aglomeração, mas eles não querem. Porque o que eles queriam seria um gole de cloroquina. Curado! E é por isso que os ladrões e os salteadores não se afastam de um país com gente com esse tipo de mentalidade. Gente que não quer nada que não seja mágica. Aí os ladrões e os assaltantes deitam e rolam. Mas as ovelhas mesmo, as que entraram pela porta, as que seguem Jesus a trilha menos percorrida do Evangelho, essas não dão ouvidos ao grito enlouquecedor e para alguns sedutor e para milhares enganador desses dissimuladores que Jesus chama de lobos disfarçados, ou que ele diz que são mercenários lisos e dissimulados. Em terceiro lugar, eu pergunto quem é o ladrão da sua vida, ajudando você a discernir, sabendo que muita gente não aprende nunca e segue sempre como eu acabei de dizer, e, portanto, não vou me estender na repetição. Olha só, o ladrão vem somente. Cara, o ladrão age sempre do mesmo modo. Jesus disse, todos quantos vieram antes de mim. Então você tem a história inteira para trás. Para aprender, meu Deus, a história inteira. Então, o meu melhor guia do futuro é a minha melhor compreensão da história, do passado. Quanto mais eu entendo a história, menos eu me equivoco no presente, porque o presente não é nada além de uma repetição do passado com uma outra expressão de modelo. Mas o espírito é o mesmo. Então, quem quer aprender discernimento de espíritos, de intenções, de indicações, de sugestões, hoje, olhe para trás, porque elas já foram repetidas trilhões de vezes e muita gente se arrebentou. Porque pratica aquela ilusão perene de que os que nos antecederam eram idiotas.
mas que nós, na nossa geração, ganhamos a habilidade de fazermos o que nós quisermos sem nos ferrarmos jamais. Aí Jesus disse, não aprenda, porque o modelo é sempre o mesmo. O ladrão vem sempre. Vem sempre. Repita comigo, o ladrão, esse cara que eu descrevi, que pode ser do teu pai ao teu guia espiritual, qualquer um, pode ir a Satanás, mas começa junto de ti, ou então dentro de ti, porque tem alguns aqui me ouvindo que são ladrões e salteadores, mercenários e lobos, vestidos de ovelha. É com você que eu falo também. Você sempre vem e você se veste com outras máscaras, outras caras. Eu conheço gente que já mudou de cara muitas vezes. O cara já deu uma de missionário, e depois se aproveitou e foi descoberto, mudou, foi se transformar em outra coisa, mas sempre com dinheiro. Sempre, 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 sempre. Acabou, depois de um tempo, sendo transformado em professor de teologia, bom de gogó, só isso. Depois teve uma oportunidade, virou pastor de uma igreja onde ele sabia mais do que os outros, então podia até virar bispo, ir em frente do papo. Entrou na televisão e fez sucesso de camelô na venda da fé e as coisas foram embora. Depois foi descoberto, deu errado, ele virou coach. Aí montou seu grupo e foi vendendo a sua própria imagem, porque ali ele podia cobrar sem que as pessoas achassem que ele era um ladrão ou salteador, aproveitando-se de Jesus e da fé. Ele às vezes menciona Jesus, mas ele faz a maior parte das coisas em nome de outras pessoas, bem longe daqui, para que todo mundo pense que o cara é que inventou aquilo ali. E assim vai, meu Deus. Como diz a minha mulher, é impressionante a cara de pau da humanidade, porque você vê gente sem capacidade para nada, mas elas chegam a dizer, olha, a minha política ou a minha filosofia é a seguinte, mesmo que eu não saiba nada, eu digo que sei e vou inventando tudo até eu ter tempo de aprender e dar um show. Dá um show. Muita gente não aprende nunca, e é por isso que tem sempre gente seguindo. Embora o modus operandi seja o mesmo, porque o ladrão vem sempre para as mesmas coisas, olha só, para roubar, para tirar a vida da gente, tirando o tempo, vai matando a tua vida no tempo. Quanta gente ficou debaixo do ladrão com 14 anos, agora já está com 44, e olha para trás e diz, meu Deus, eu perdi 31 anos da minha vida seguindo essas maluquices, pagando esses caprichos. Eu tenho direito de ficar ateu por um bom tempo, até Deus entende. Quanta gente está nessa de seguir, pagar, e dar. E é coisa, engano sobre engano, decepção sobre decepção, tristeza sobre tristeza, é tudo fantasia e mentira. Ele vem para matar, roubar, tirando, matando tua vida, teu tempo, tuas oportunidades, tuas energias, destruindo as melhores chances da tua existência. Quem é o ladrão da tua vida? Quem é? Ou quais são? A quem você deu essa permissão de te roubar para si? Diante de quem ou do que você pratica esse auto-engano? E aí, em quarto lugar, quem é o ladrão da sua vida?
Fique sabendo do seguinte: os ladrões não cessam, porque os roubáveis nunca acabam. Olha aqui nos versos 19 até 21. Os ladrões não cessam porque os roubáveis, como eu disse há pouco, se renovam. Por causa dessas palavras, aonde o ladrão vem para matar, roubar e destruir, é a fase mais forte disso tudo. Entenda-se o ladrão por esse ambiente, esse contexto, essas figuras indicadas pelos olhares, pela tensão que a fala de Jesus gerava, pelo prender da respiração, pela eloquência que silenciava. Imaginem a eletricidade. Os ladrões não cessam porque os roubáveis nunca acabam. Aí ele coloca todo mundo no mesmo balaio. Tanto o lobo, o mercenário, o ladrão e o assaltante, como as ovelhas que gostam de se entregar a essa doença, que gostam de se dar ao esfolamento, que gostam de serem circuncidadas, tiradas do alto da cabeça até os pés, gente que se entrega para ser descarnada, despelada, e que não aprende nunca, e que ainda se revolta. As pessoas mais revoltadas comigo são justamente as ovelhas desses ladrões e salteadores. São os que mais revoltados ficam, porque parece que você tira a ignorância que eles têm para poder segui-los. Então eles ficam com ódio de quem começa a fazer isso, eles tentam tapar os ouvidos, alguns conseguem, mas graças a Deus para outros já é tarde demais. Ainda assim, a raiva continua por um tempo. E eu entendo como é que a psicologia desse processo acontece. Está com raiva? Graças a Deus. Aleluia. Está me ouvindo? Louvado seja o nome do Senhor. Porque os ladrões não cessam. Porque os roubáveis nunca acabam. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os religiosos que ali estavam. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Além de endemoninhado, é um endemoninhado louco, ou é um louco endemoninhado. Olha, bote, loucura, na projeção deles para com Jesus, não faltavam elementos de malucamento absoluto. Ele tem demônio e enlouqueceu. Isso é o que um grupo dizia. Esses caras, meu Deus, que ouvem Jesus e dizem isso, vão pagar com a vida. Vão dar a vida ao ladrão, que vai chupar até o tutano deles, até o fim da existência deles. Esse cara tem demônio. Tem demônio e ficou maluco. Como eu sei que tem muita gente que diz isso de mim, mas para mim não tem nenhum problema, não dói. Se um dia doeu, deixou de doer há muitos anos atrás. É uma dor tão velha que já nem cola mais. Eu não sinto mais nada. Eu fiquei indiferente para isso. O Caio tem demônio e enlouqueceu. Aleluia. O eco chegou até eles. O eco. E esse eco tem poder, porque é a palavra de Jesus. Aí tem outros que aparecem aqui dizendo: além disso, por que o ouvis? Por que vocês não estão dando ouvido a esse cara? Outros diziam:
este modo de falar não é de endemoninhado. Ele diz coisa com coisa. Pode, porventura, um endemoninhado abrir os olhos aos cegos? Eu diria sim, pode. Não é a prova cabal de que ele é quem ele é. A prova cabal é que ele, o modo dele falar não é de endemoninhado. É a luz, é a lucidez. Não é abrir os olhos do cego, é dar luz a quem, não sendo cego, não enxergava nada. Esse é o grande milagre. É o grande milagre, é fazer você deixar de ser um ser roubável. Você quer deixar de ser roubável e passar a ser uma pessoa de quem ninguém pode roubar nada? Que é como Jesus termina isso aqui, dizendo: ninguém tira nada de mim. A minha vida, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Está aqui no final, verso 18. Agora, o ladrão vem somente, e ele só sabe fazer isso. Então, se tiver alguém perdendo, o ladrão está aí. Se tiver alguém morrendo, o ladrão está aí. Se tem alguém sendo destruído, sendo acabado, o ladrão está aí. É fácil descobrir onde o ladrão está presente. Como também é fácil saber aonde Jesus está presente. Ele disse: o ladrão vem somente para isto: roubar, matar e destruir. Eu vim. Ele não diz nem eu, porém, vim. Ele não é o adversário de Satanás. Ele não tem adversário. Satanás é quem Satanás é. Os homens e mulheres diabos são quem eles são. Os que fazem esse tipo de coisa desumanizada contra o próximo são esses seres aqui, dissimulados, lisos, roubadores, anestesiadores, para poderem fazer mal sem serem percebidos. Jesus nem diz eu, porém, vim. Não, eles já estão condenados. Quem assim age já se condenou. Quem age assim já se condenou. Ele então diz: ninguém tira a minha vida de mim. Mas o pessoal aqui embaixo, quando ouviram Jesus dizer: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la, este mandato eu recebi do meu Pai, aí pronto. Por causa destas palavras rompeu-se uma nova dissensão entre eles. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouvis. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoninhado. Não é. Ele veio e traz luz, ele abre até os olhos ao cego de nascença. Até eu estou entendendo como é que vocês não entendem. Que ele só pode ter vindo para fazer o bem, todo o bem. Para que tudo aquilo que Deus chama vida, e Deus só chama a vida uma existência carregada de amor. Amor. Sem amor não há vida, só há existência. A vida começa quando o amor, e o amor
surge quando o amor aparece. O amor é uma escolha de um modo de viver, é uma decisão de viver, de interpretar de um certo modo, que é conforme Jesus e o Evangelho, que é conforme o parâmetro da porta. Vida para Deus começa com a conversão do coração ao amor pelo arrependimento de termos vivido só para nós mesmos, contra o mundo, contra os outros, contra a vida, frequentemente de maneira suicida, sendo sugados sem perceber. Só quando você se arrepende disso e enxerga é que o amor começa a ser uma possibilidade e uma escolha dentro de você. E o amor vem carregado dos frutos dele. O amor vem carregado de alegria, de justiça, de paz, de fidelidade, de longanimidade, de bondade, de mansidão firme, de justiça, de domínio próprio, de autocontrole, de coragem e ousadia e intrepidez na fé. É assim que a vida abundante é. É a certeza de que não nos falta nada, de que o Senhor é e nada nos falta. Como o hebraico diz, o Senhor é. O Senhor é. A ênfase é no é. O pastor. E nada me falta. Porque eu estou contente. Porque eu aprendo a viver bem em toda e qualquer situação. Vida abundante é aprender a viver bem em toda e qualquer situação. É saber estar em paz, seja você humilhado ou esteja você exaltado, tenha você em abundância ou esteja você vivendo em escassez ou quase nada. Vida abundante não depende de ter ou não ter, vida abundante tem a ver com ser, tem a ver com ser em Deus, com ser para Deus e com a escolha de ser no mundo, conforme Jesus e conforme os apóstolos, que os profetas que viveram antes de nós. Dando a vida. Isso é vida abundante. É uma vida tão cheia que se dá. Uma vida que não dá nada para ninguém, é que não tem nada, é uma vida oca. A vida de quem não dá nada é oca. A vida de alguém que tem abundância é a vida de quem dá, porque é dando que se recebe, e quanto mais eu dou, mais flui de mim, mais flui, mais abunda, mais esguicha. A água da vida, eternamente, em mim e de mim. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, que a tua luz abre os olhos aos cegos de nascença, aos que nasceram cegos e aos que foram criados para serem cegos. Abre os olhos. Tira o véu, as escamas, as cortinas, as tapadeiras, os impedimentos, as incapacidades de entender, de enxergar, de discernir. Ajuda-nos a ver que isso tem a ver com os bloqueios das nossas escolhas, dos nossos dogmas pessoais, que não nos permitem enxergar a luz da verdade e a verdade que é a luz. Porque tudo aquilo que ilumina é verdade, e tudo aquilo que é verdade esclarece, liberta da ignorância, da estupidez, do engano.
do ladrão, em nome de Jesus. Amém e amém.